rapaziada, tudo beleza com vocês? Acabou de ser oficializado, exatamente hoje, 11 de março, os novos celulares da Samsung, intermediários ou também talvez considerados intermediários premium, o novo Galaxy A55 e o Galaxy A35. Não mudaram muito, né, de forma geral com relação ao aspecto de construção e design do aparelho, estão bem parecidos com os celulares que foram lançados no ano passado, os seus antecessores, inclusive o A34 e o A35. O A35, inclusive, teve muitas melhorias em comparação com o A34, mantendo, claro, né, a certificação IP67, que eu gosto muito nesses aparelhos. Porém, com relação à versão disponibilizada de memória RAM e armazenamento, eu não gostei muito, porque eu acho que esses aparelhos estão em uma categoria onde a Samsung deveria deixar de fornecer a versão com 128 de armazenamento, na minha humilde opinião, porque a Xiaomi, inclusive, está vendendo até celular de entrada custando menos de R$1.000 com 256 de armazenamento, e a maioria das pessoas, para ser sincero, só estão comprando mais celulares agora a partir de 256 GB de armazenamento, especialmente quando esse aparelho custa mais de R$1.500. Mas enfim, estou aqui com a página aberta do GSM Arena para a gente compartilhar com vocês as demais specs desse aparelho. Já peço a vocês para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e gosta do nosso conteúdo, e também larga o doce, né? Larga o like aí, velho. Aproveita que você já vai descer a mão aí, mete o dedo no like sem pena. Bom, tô gravando a tela aqui para vocês irem acompanhando. Ó, Galaxy A55 e A35 são da Samsung, são oficializados, são oficiais, com tela OLED de 6,4 polegadas com foco em segurança. Bem na hora, o Galaxy A55 5G e o Galaxy A35 5G são oficiais. Os sucessores da dupla de gama média mais popular de 2023 têm mais em comum do que nunca. Então, esses aparelhos, inclusive, ainda não estão disponibilizados no Brasil porque eles não foram oficializados aqui no Brasil. Mas, se você estiver visualizando esse vídeo daqui a algumas semanas, alguns meses, a gente vai deixar link de compra aqui na descrição do vídeo desses aparelhos, das lojas recomendadas por nós. Vou tentar deixar também a ficha técnica de cada um desses modelos para vocês verem, né, todos os detalhes da ficha técnica do aparelho. Estou falando com relação às características completas deles. Para começar, o Galaxy A55 e o A35 são construídos em torno da mesma tela, ou seja, um painel Super AMOLED de resolução Full HD, 6,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. E eles também compartilham uma bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento de 25 watts, a mesma coisa dos seus antecessores. Uma nova linguagem de design que é slant da Samsung. A moldura é diferente, porém com o Galaxy A55 usando metal em vez de plástico no aro ali na borda dos aparelhos. O A55 tem um aro em metal e o A35 em plástico. Para mim isso não faz a menor diferença. A maioria das pessoas utilizam case de proteção, não faz diferença se é de metal ou de plástico. Na verdade, o metal só faz encarecer mais o produto, mas na usabilidade não vai fazer diferença nenhuma para vocês aí. Em uma grande atualização em relação aos seus antecessores, ambos os telefones possuem vidro na parte frontal e traseira. O Galaxy A55 usa Gorilla Glass Victus Plus, provavelmente na frente e atrás, enquanto o Galaxy A35 usa Gorilla Glass Victus Plus. Eu não acredito nessa tecnologia anti-risco, porque eu já tive diversos aparelhos da Samsung aqui e eles não vêm com aquela película de plástico aplicada como vem nos aparelhos da Samsung. E velho, todas as vezes, qualquer lugar, qualquer superfície que você coloca o aparelho virado, a tela começa a arranhar um pouco. Por coisas bestas assim, o aparelho começa a arranhar a tela. Então não acredito nesse negócio de tecnologia anti-risco não. Rapaz, até hoje, sinceramente, eu não vi eles funcionarem de fato ao ponto de evitar arranhões na tela. Então eu acho que ninguém se arrisca, todo mundo usa a película de proteção nos seus aparelhos. Nenhuma palavra oficial sobre o material de vidro na parte traseira, ainda não foi falado sobre a questão do material. Eu também não faço questão de ter vidro na parte traseira do aparelho, eu prefiro que seja em plástico, como é no A35, no A55 por exemplo. Parece muito vidro, simula muito vidro, mas é plástico e eu acredito ser mais resistente que o próprio vidro. Qualquer tombinho que der ali, mano, vai quebrar. Então
plástico para mim seria melhor. Eles estão dizendo aqui no finalzinho, ó, supostamente 2 vezes mais resistente a arranhões que o Gorilla Glass 5 do A54 e do A34. Eu continuo não acreditando, mas enfim, a gente vai ver isso na prática. O Galaxy A55 5G possui o processador aí, o Exynos 1480, que é o sucessor do 1380, com a GPU X Eclipse 530 baseada em AMD. Você pode emparelhar com 8 ou 12 GB de memória RAM, com 128 ou 256 de armazenamento. Tá aí uma melhoria, porque no A54 do ano passado, inclusive o A54 continua sendo um dos mais vendidos, especialmente porque agora com a chegada do A55, ele está muito mais barato. Então tem links do A54 e do A34 aqui na descrição do vídeo. Uma melhoria, né? O A54 ele era disponibilizado com 6 ou 8 GB de RAM. Agora o A55 é 8 ou 12 GB de memória RAM. Isso é legal. Em contraste, o A35 se contenta com o Exynos 380, que é o processador do antigo A54, que não é antigo. Inclusive, pessoal, eu acredito que ainda compense nos próximos meses você continuar comprando o A54 em vez do A55. Por quê? Porque, pensa comigo, o A54 ele foi lançado com promessa de receber 4 anos de atualizações. Então esse aparelho não vai ficar velho por um bom tempo. É aparelho para você utilizar por 3 ou 4 anos. Então, se você vê que o A54 está com preço mais interessante que o A55, meu irmão, vá de A54, porque ele vai ter exatamente o mesmo processamento, né? A questão de desempenho em jogos principalmente. A Samsung fez aqui um pequeno upgrade do A55 com o processador Exynos 1480, mas na prática não vai mudar muita coisa. Então, se atente a isso. E o A54 continua tendo alto-falantes estéreo de ótima qualidade, como o A55, a certificação IP67 também, resistência à água, assim como o A35 e o A34 também. Então, esses aparelhos do ano passado continuam valendo a pena. Então, o A35 aqui está sendo equipado com o processador do A54, que é o 1380. Ainda é um chip de 5 nanômetros, ou seja, um chip bem moderno, o que sugere uma boa eficiência, e você pode escolher entre 6 ou 8 GB de memória RAM, com 128 ou 256 de armazenamento. Tá aqui algumas fotos desses aparelhos. O legal é que a Samsung mudou agora a aparência do Galaxy A35. Você pode notar que a perfuração da câmera frontal está semelhante ao do A54, que inclusive era algo que as pessoas criticavam muito no A34, porque o recorte da tela era em formato em gota, ficava parecendo um celular barato de entrada. Eu não concordava e muitas pessoas também não concordavam, ficava criticando esse ponto no A34. Agora o A35 tem um recorte exatamente como é no A54 e no A55. Então, gostei disso. Vamos aqui para a câmera frontal. O Galaxy A55 possui uma câmera frontal de 32 megapixels, abertura 2.2, enquanto na parte traseira há uma câmera principal de 50 megapixels, assim como é no A54, com abertura focal de 1.8 com OIS, estabilizador físico de imagem, estabilizador óptico de imagem, assim como é também no A54. Tá vendo esses pontos aí? Porque eu estava dizendo que ainda continua valendo a pena você pegar o A54. Uma câmera ultra-wide com foco fixo de 12 megapixels, abertura focal de 2.2, e uma câmera macro de 5 megapixels com abertura focal de 2.4. Eu excluiria a câmera macro desses aparelhos aí, colocaria, sei lá, uma câmera de zoom. Eu acho que o aparelho iria ficar mais interessante ainda. Tem que, se fosse uma câmera de zoom de 2x, sei lá, porque a câmera macro a maioria das pessoas não utilizam, sabe? Não vejo necessidade de ter uma câmera macro em um smartphone, sendo sincero para vocês. Bom, o Galaxy A35 vem com uma unidade frontal de 3 megapixels, com abertura focal de 2.2, uma câmera principal de 50 megapixels também, de 1.8, um sensor ultra-wide com foco fixo de 8 megapixels com 2.2 e uma unidade, uma câmera macro também de 5 megapixels, semelhante ao A55 aí. Aqui estão algumas fotos do Galaxy A35. Aparentemente aqui eu posso perceber que as bordas não foram reduzidas ao máximo, até porque estamos falando de um aparelho intermediário, pessoal. Então
a Samsung tem que obrigatoriamente fazer pequenos cortes. Então as bordas aqui tá ok, né? Mas comparado como eram os celulares antigamente, tá muito legal. Então eu não reclamaria, né? Então aqui são fotos do A55. O A55 tá igualzinho ao A34, o A35, né? Com as bordas não tanto reduzidas. Na verdade eles possuem a mesma tela, né? Tanto o A35 quanto o A55. Tem mais informações aqui, ó, sobre a segurança que está sendo implementada nesses aparelhos, que aparentemente é algum tipo de segurança que eu não conheço ainda, vou pesquisar mais sobre isso, em forma de hardware, não é via software não, então é seguro de verdade. O Galaxy A55 e o A35 estreiam o Samsung Knox, eu acho que é assim que se pronuncia, Vault da série A. É um ambiente de execução seguro, baseado em hardware. Então, se é hardware, é uma coisa física. Isolado do processador e da memória. Não faz parte do processador nem da memória do telefone. Isso é importante pontuar. Ele protege os dados mais críticos do seu dispositivo, como credenciais da tela de bloqueio, códigos PIN, senhas e padrões. Também protege as chaves de criptografia do telefone. O Knox autônomo da Samsung também está instalado e você obtém o Auto Blocker. São coisas que eu ainda não conheço, a gente vai trazer um vídeo específico só falando sobre isso aqui no canal. Isso é opcional, que pode interromper instalações de aplicativos suspeitos. Aí já é algo, né, que deve estar relacionado ao software do aparelho, diferente do Knox Vault da série A. Ele também verifica se há malware e bloqueia comandos maliciosos, né, para proteger o smartphone de forma geral. Aqui está algumas fotos do A35, que também poderia chamar de A55, na verdade nem dá para saber qual é qual aqui, porque os aparelhos são exatamente os mesmos de forma geral com relação à construção e design. Olha só, o posicionamento das câmeras são bem semelhantes, só o material utilizado aí que deve ter uma certa diferença, mas estão bem parecidos com seus antecessores, até mesmo parecido com a série Galaxy S24. A Samsung promete 4 anos de atualizações importantes do sistema operacional. Isso são 4 versões do Android, mais 5 anos de patches de segurança. Interessante que é a mesma promessa presente no A34 e no A54 do ano passado. Ele está fazendo uma comparação aqui, né, que a série S24 eles chegaram com promessa de receber 6 a 7 anos de atualizações de segurança, 7 anos de segurança, de atualizações do sistema operacional, em comparação com esses modelos que foram apresentados agora, somente 4 anos, mas ainda assim, para um aparelho intermediário receber 4 anos de atualizações é mais do que o necessário. E com relação aos preços, a gente vai falar em um próximo vídeo sobre o preço e disponibilidade desses aparelhos aqui no Brasil, porque os preços aqui estão em euro, porque os aparelhos serão disponibilizados inicialmente na Europa. Então não é o caso aqui no Brasil, mas assim que eles forem disponibilizados aqui em lojas que a gente recomenda muito, como Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon Brasil, a gente vai deixar os links na descrição do vídeo. Confiram aí, e a gente tem um grupo de ofertas também, que a gente vai compartilhar lá no grupo de ofertas do Telegram. O link está aqui também fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Bom, então esse é o vídeo. Comenta aí na seção dos comentários se vocês gostaram desses novos lançamentos da Samsung. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.